Nós participamos de um estudo como esse, onde ele está falando exatamente sobre isso, ó. Curar é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete, ou seja, esse posicionamento mental que você tem diante da percepção reflete a criação ou reflete um estado de extensão em Deus na totalidade, porque unifica por aumentar e integra por estender. Né? Ó, esses dias eu estava indo para o shopping e o meu irmão me ligou. Aí ele me ligou para ele pedir, eu dei esse exemplo um outro dia. Ele me ligou para pedir um contato de um frete que eu tinha feito um dia que foi levar geladeira lá pro sítio na casa da minha mãe. Tá, passei o contato para ele e aí ele só comentou assim: "Ah, tô comprando aqui uma cama". Aí ele foi falar por que que ele estava precisando do frete. Olha só, não é só uma ligação, uma mensagem que ele me avisou que ele estava fazendo, né? Ele falou assim: "Ah, tô comprando uma cama, tô aqui na loja tal e a cama custa tanto. Só que daí, para levar lá em Itamarana, tem mais o frete vai ficar tanto. Então, eu tô pensando, né, eu pensei em falar com você, de repente, se aquele menino que te ajudou a levar a geladeira lá pro sítio não cobra um valor mais em conta. Por que que ele está buscando um valor mais em conta? Porque ele acredita na falta, ele acredita na impotência, que ele não é capaz de pagar aquilo, ou que algum prejuízo pode acontecer ali na frente. Então, quando ele veio falar comigo sobre a cama, ele estava falando sobre a cama? Ele não estava falando sobre a cama, ele estava falando sobre a crença dele. Ó, as coisas são difíceis para mim, eu não vou me engajar nesse negócio aqui porque pode dar um perrengue, pode dar um prejuízo, então eu tô te pedindo ajuda aqui para ver se eu não passo por essa crença aqui, ó. Não era sobre cama, tô entendendo? Aí quando eu ouvi isso que ele falou, eu pensei assim, ó, olha como ele acredita na falta. Olha como ele acredita que ele não é capaz de fazer algumas coisas ou que ele não merece fazer algumas coisas. Porque ele pode ter o dinheiro. Se ele tem o dinheiro para comprar uma cama no cartão ali e fazer parcelado, por que que ele não está querendo se engajar nisso? Porque ele não se vê merecedor. Então ele já está procurando uma cama mais barata. Aí agora ele vem me ajudar para buscar um frete mais barato. Então, olha só, se ele veio conversar comigo, é porque ele está pedindo ajuda para mim para confirmar as crenças dele. Então, eu que estou ali, diante da percepção, num relacionamento junto com ele, eu tenho responsabilidade pelo que chegou a mim. Uma vez que eu olho para o que ele me trouxe e faço assim, ó, ah, é só o meu irmão falando de uma cama, perguntando um preço mais barato de um frete. Que é isso que a gente faz a maioria das vezes. A gente acha que é só uma pessoa nos trazendo alguma coisa, pedindo, né, uma orientação de algo que é mais fácil, mais simples, né? Ah, que dá mais em conta. É isso que a gente faz. Mas não, como nesse dia eu estava com a percepção atenta, eu lembrei assim, ó, olha o quanto ele se vê não merecedor. Isso reflete o sistema de pensamento que essa consciência acredita. Aí eu lembrei, mas isso não é assim. Essa não é a verdade. E lembrei por ele, mentalmente, porque até então estava conversando por mensagem. Lembrei. E aí eu fui para o shopping, a gente estava indo para o shopping, e fui e soltei. E aí eu soltei, mas eu fiquei com aquela sensação assim na minha cabeça. E aí eu percebi assim que eu ficava lembrando dele. E aí, olha que engraçado, ele me mandou mais uma mensagem. Não lembro que mensagem ele tinha mandado. Aí ele mandou mais uma mensagem. Quando ele mandou a próxima mensagem, aí eu mandei um áudio falando para ele assim: falei, Dino, você tem que entender que você merece comprar as coisas que você precisa, porque isso é uma coisa que você está comprando para você, que tem valor para você. Então você está valorizando algo que é importante para você. Então você não precisa ter medo de gastar, porque você está investindo em uma coisa que é importante. Sou eu falando ali da verdade de uma maneira que ele pode estar pronto para compreender nesse momento. Não estava falando que ele tem que ficar comprando cama. Eu estava falando para ele não validar o medo que ele sente e usando a cama para isso. E aí eu falei assim, ó, Dino, às vezes compensa você comprar mesmo essa cama nessa loja, mesmo que tenha um frete mais barato,
porque você vai se liberar de um monte de situação de sacrifício. Ó, eles vão levar para você lá na sua casa, eles vão te avisar, eles vão agendar o horário com você que você vai estar lá, né? Você não vai ter o trabalho de ter que encontrar com esse menino, pegar essa cama lá na loja, ter todo o perrengue de ir com ele, fazer esse monte de coisa. Não, você vai pagar pelo frete e eles vão levar lá na sua casa e você não vai ter esforço nenhum. Então, começa a confiar quando você está fazendo as coisas que você merece as coisas que você está fazendo, porque elas são úteis. Você está comprando porque elas são úteis para você. E foi isso que eu trouxe. Aí ele falou assim: é verdade, né, Juninho? E ele aceita lá do jeito dele. Não importa se ele aceitou, se ele vai ouvir, se ele vai seguir ou não. O que importa é que naquele momento eu não decidi validar que ele é aquela certeza na falta, aquela certeza no não merecimento que ele estava me pedindo ajuda para confirmar ou para esconder. Deu para entender, gente, isso? Para que eu estou usando essa reunião? Ou seja lá o que for, né? E muitas vezes tem, se a gente não está percebendo a intenção, a gente só está aqui. E muitas vezes, por exemplo, eu posso estar olhando para ti, falar, e aí tem uma, como assim, começa a vir uma comparação de fala. Como se tivesse assim, ó, tem a percepção equivocada, que fica focando na forma e na percepção, e nas coisas aqui, e aí tem a percepção corrigida que está sendo o estudo ali, assim, isso que ele está falando eu já sou, e eu só preciso usar isso aqui para ter o discernimento aqui, ó, de quando que eu estou usando isso, quando que eu estou me equivocando, quando que eu estou no observador, mas é uma vigilância mesmo, se tu não tá ali vigilante, fica essa oscilação. E aí, desde o início, né, tu falou essa certeza, isso ficou bem nítido ali que tu falou, a certeza que a consciência está mandando, ela projeta, então ela acredita. No momento em que ela se percebe separada, e aí tem todas essas crenças ali, e aí ela olha para fora, a projeção das imagens, ela dá a realidade, então da mesma forma é a projeção aqui, quando a gente se sente, sei lá, por exemplo, tem uma certeza de que eu posso ser humilhada, aí essa certeza fica ali. Aí eu fico tomando decisões, que são os desejos ali, as vontades, né? Eu fico tomando decisões de me defender na forma aqui para eu não ser humilhada, como se tu fica evitando a ameaça ali, fica, né, se protegendo e controlando. Aí tu vai lá e aquele desejo, ele confirma a certeza. Então, quando eu fico confirmando essa certeza, é isso que eu vou ver em algum momento. Então, quando vem uma situação que, né, sei lá, uma exposição de um exemplo aqui, por exemplo, né, e o Márcio traz ali um exemplo meu, aí vem a sensação de humilhação, aí tu confirma aquilo que tu tá tentando se proteger. Então, isso fica retornando na percepção até que tu troque a tua certeza, até que tu veja a que a gente estava falando agora, né, as intenções, o para que eu tô querendo fazer isso ou fazer aquilo, e aí eu troco a minha certeza nesse momento, senão a, a distorção ela vai continuar acontecendo incessantemente. Então, essa tradução que tu falou, né? Essa tradução ela só vai acontecer no momento dessa separação, dessa distinção de confiar primeiro na verdade, e aí eu vou começar a observar aqui o para que eu estou fazendo isso. Senão eu vou estar sempre, o observador ele vai estar se ligando sempre. Automaticamente eu vou me ligar aquilo ali, eu não vou perceber a intenção para poder fazer a troca. É isso. É isso, pessoal. Então, nós encerramos esse estudo de hoje por aqui e a gente se vê na semana que vem para a próxima sessão. Beijo, tchau.